Boa noite, meus queridos inscritos. Passando aqui no começo do vídeo para dar 3 recados importantes a vocês. O primeiro é sobre a nova parceria do canal, o Conhecendo o Sobrenatural, do casal Cris e Rômulo, que assim como o meu também compartilham relatos sobrenaturais, além de contos, relatos e até investigações sobrenaturais. Lá vocês encontrarão isso e muito mais. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. O segundo recado é sobre o canal do meu grande amigo Luiz, que criou um canal de relatos, assim como o meu. Lá estou ajudando ele a começar, e logo em breve o Luiz estará postando relatos narrados por ele. Tenho certeza que vocês vão gostar, pessoal. O link dos canais estará no primeiro comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Se inscrevam, deixem um like e compartilhem com os amigos. Vocês vão gostar. E o terceiro e último recado de hoje é sobre os relatos. Recebi bastante relatos nesses últimos dias, e alguns inscritos estão perguntando quando saem seus relatos. Sairá em breve, pessoal. Estou organizando tudo por ordem de chegada, e quando chegar a sua vez, eu vou avisar. E para aqueles que ainda não respondi, peço calma. Saibam que estou narrando esses relatos que chegaram primeiro, e que logo em breve irei responder todos vocês. E era isso, pessoal. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Boa noite, Sam. Meu nome é Edson. Moro no povoado da pequena cidade de Mucururé, que fica na Bahia. O primeiro relato que irei contar aconteceu com minha mãe, lá pela década de 80, tempo que o povo via muito esse bicho. As pessoas tinham medo de sair à noite, porque nesse tempo era muito comum verem lobisomem. Muitas das vezes ouviam tropelos do bicho correndo nas estradas e passando na frente das casas, que na época era uma casa uma distante da outra, e às vezes ele ia nas casas fungando e batendo nas portas. Quando sabia que alguém estava só ou que estava em pequena quantidade de pessoas, ia na casa da pessoa para poder meter o medo. Pois bem, agora eu vou direto pro assunto. Minha mãe teve muitos filhos, trabalhou muito para criá-los. Nos anos 80 a situação era muito difícil. Não tinha água encanada e muito menos energia elétrica. Era duro nos tempos de seca, o que é muito comum aqui no Nordeste. Mas tudo melhorava quando a chuva caía no chão desse sertão. Não tinha água nos caldeirões ou tanques de pedra, o que era muito útil para poder acumular as águas da chuva. Pois bem, certa vez a minha mãe precisava lavar roupas. Na fazenda que minha irmã mais velha morava tinha uma fonte, que socorria muitos moradores nos tempos de seca. Onde minha irmã mora até hoje é uma distância de 20 minutos a pé. Então minha mãe foi lavar roupas nessa fonte. Era muita roupa, o que a fez terminar muito tarde. Anoiteceu. Ela foi para a casa da minha irmã, e meu irmão mais velho, que já é falecido, foi buscar nossa mãe, pois ela precisava de ajuda para levar roupa para casa, que era muita e pesava bastante. Já era de noite. Meu irmão amarrou os sacos de roupa no bagageiro da bicicleta e então foi empurrando, enquanto caminhava com minha mãe. Era uma noite muito escura. Quando estavam no meio do caminho, deram de cara com um bicho preto muito grande, que parou e ficou olhando para eles. Eles pararam e ficaram sem saber o que fazer. O bicho saiu da estrada e foi para debaixo de uma árvore, que ficava na beira do caminho. Estava esperando eles passarem para poder ir para cima. Então minha mãe disse assim: "E agora, meu filho, o que vamos fazer? Se voltarmos, ele virá atrás. Se formos passar no caminho, ele também virá em cima de nós." Foi quando meu irmão teve uma ideia. Ele disse: "Mamãe, segure a bicicleta aqui." Então mamãe segurou. Ele olhou para um lado da estrada
e viu uma pedra muito grande, mas que dava para levantar. Meu irmão pegou a pedra e se aproximou ainda mais do bicho, e então arremessou. Quando a pedra bateu, fez um barulho muito alto, e o bicho sentiu e saiu correndo. Foi embora. Assim minha mãe e meu irmão puderam continuar a caminhada. Chegaram em casa assustados, mas o bom é que conseguiram se livrar daquele lobisomem. Obrigado por contar o meu relato. Até a próxima. Olá, me chamo Francisco. Tenho 47 anos e quero compartilhar um ocorrido de muitos anos atrás, quando eu tinha apenas 15 anos. Algo que não tenho certeza se era um lobisomem ou apenas um cachorro muito estranho, mas tenho por mim que aquilo só podia ser um lobisomem. Eu moro em Sobral, que fica no Ceará, mas na época do ocorrido eu morava em outro bairro diferente do que moro atualmente, a Várzea Grande. Esse era o nome do meu bairro. Inclusive minha casa ficava próxima ao rio Oiticica. Lá vivíamos em 7 pessoas, meus pais e os meus irmãos, que eram 4. Na época trabalhava na roça com meu pai, junto do meu irmão mais velho, pois eu tinha 15 e ele 17, os mais velhos dentre os 5. Bom, a nossa infância foi muito humilde, mas tínhamos o que comer e vestir, e nunca nos faltou nada. Sempre ia com meus irmãos para a missa e também para as praças da cidade, já que naquele tempo não tinha diversão melhor que isso. Cidade pequena, pouco movimento, quem é do interior vai entender. Mas isso mudou quando meu irmão passou a gostar de umas biritas. Ele sempre ia numa seresta que tinha na beira da avenida. Era muito longe de casa, mas como tinha a iluminação dos postes e não tinha tanta violência, como casos de roubos e homicídios, coisa que tem muito por aqui, o meu irmão confiava. E ainda lembro que por muitas vezes a minha mãe me chamava para ir pegar meu irmão junto com ela, pois se não fôssemos pegá-lo na seresta, ele passava a noite inteira por lá. Bem, o caminho que a gente sempre pegava para ir nessa seresta passava por cima da ponte e ia pela avenida que dava certinho na seresta, mas tínhamos como opção ir por debaixo da ponte, onde passava o rio Oiticica, que por alguns períodos do ano ficava raso, tanto que dava para atravessá-lo a pé. Pois bem, era tempo de quaresma, no ano de 1991. Se não me engano, era uma sexta-feira. Lembro que nesse dia, todos nos aprontamos para ir na igreja da Sé. Íamos a pé mesmo, pois não era tão longe. Chegando lá, assistimos à missa e logo depois ficamos num parque que tinha na praça da igreja. Dali o meu irmão começou a conversar com os conhecidos e sumiu sem que ninguém o visse. Quando procuramos por ele, não o encontramos. Meu irmão já estava bem longe dali. Porém, ali ficamos por algum tempo e depois fomos para casa. Era assim umas 8 para 9 da noite. Nós jantamos e depois fomos para a calçada conversar. E detalhe, naquele tempo já existiam rumores de um lobisomem que estaria rondando pelo bairro. Inclusive até descobriram quem era o bicho. Mas isso fica para um outro relato. Bem, ficamos conversando com os vizinhos e esperando meu irmão voltar. Até que um a um os vizinhos foram indo para suas casas. E não restando opções, e nem querendo pegar a frieza da noite, nós entramos também. A minha mãe ficou daquele jeito, muito preocupada e com medo do que aconteceria com meu irmão, pois ele era esquentado e muito valente também, se metia fácil em brigas.
mas graças a Deus nunca ninguém lhe fez mal. E andando de um lado para o outro, a minha mãe ficou sentindo as coisas e murmurando sozinha, até que ela decidiu ir comigo na seresta, para ver se meu irmão estaria por lá. Ela então pegou um lençol e eu vesti uma blusa, e saímos para ir à procura do meu irmão. Naquele dia não conseguimos subir o barranco e ir por cima da avenida, pois mamãe tinha umas dores nas pernas, que a deixavam muito fraca, e subir aquele morro seria uma tarefa impossível para ela. Por isso fomos por debaixo da ponte mesmo, para não forçar suas pernas. Na ida foi tudo tranquilo, assustador, mas muito tranquilo. Passamos pela ponte e logo estávamos na avenida. Dali seguimos até a seresta, que estava muito animada. E ao chegar lá vimos de cara o meu irmão, sentado numa mesa e morto de bêbado. Minha mãe chegou perto dele e deu um sermão daqueles, falando que ele devia mudar de vida e parar com aquela bebedeira, e que mais cedo mesmo tinha ido para a missa, mas já estava ali, em meio ao seu vício no álcool. Então peguei meu irmão pelo ombro e fomos seguindo novamente para casa. E outra vez passamos por debaixo da ponte, mas aconteceu algo bem intrigante. Antes de chegar no rio, ouvi uns passos, e pela claridade do poste da avenida, deu para ver uma pessoa, que assim que nos viu parou por um momento, mas depois continuou andando. Talvez tenha tomado um susto pela nossa presença, porém ficou mais estranho quando chegamos perto da dita pessoa. Era uma senhora que morava perto de nós. Inclusive fora ela que disseram que virava lobisomem. Nunca mais tinha lhe visto, desde a vez em que os rapazes riscaram seu braço e descobriram que ela era um lobisomem. A mulher estava toda de preto e não deu uma única palavra, mesmo a minha mãe e eu dando boa noite. Ela apenas seguiu o caminho, mas curiosos para saber onde a dita mulher iria, ficamos parados na estrada observando, e ela não foi para o caminho que dava acesso à avenida. A mulher seguiu para o matagal e sumiu em meio à escuridão. Minha mãe, assustada, ainda me disse: "Que marmota feia, Francisco. Coisa boa essa mulher não vai fazer." Apenas confirmei com a cabeça e continuamos a seguir para casa. Entramos e coloquei meu irmão na rede. Porém, antes de pegar no sono, fiquei escutando meu pai dando sermão no meu irmão, que naquelas alturas já estava dormindo de tão bêbado. Então, depois de tudo, fomos dormir. Porém, no meio da noite acordei com chutes do meu irmão mais novo, que dormia na sala comigo. Assim que acordei, logo ouvi um arranhar na porta da minha casa, bem ao lado da onde eu dormia. Além do arranhado, comecei a ouvir um gemido, misturado com um grunhido. Parecia com um cão, mas ao mesmo tempo com um porco. Tinha um momento que aquilo estava na porta, e logo depois ia para a janela, saía dali e ia para algum lugar, mas que logo depois retornava. Assustados, apenas ficamos parados na rede, escutando aquela coisa lá fora, que eu não sabia se era gente, cachorro ou um lobisomem. Pouco tempo depois começou a amanhecer, e só então que o bicho, ou seja lá que fosse aquilo, foi embora de vez. Pela manhã demorei para sair de casa, pois ainda temia que aquilo estivesse lá fora. Mas na porta e na janela de casa estava apenas os arranhões que aquela criatura deixou. Arranhões esses que não eram tão grandes, mas tinha bastante, ao ponto de fazer um pequeno buraco na porta. Bom, falei para o meu pai sobre aquilo que ouvi, e ele me confirmou que era um lobisomem, mesmo não tendo visto a criatura, já que um cachorro não teria a astúcia de fazer tal coisa, e pensando bem, não faria mesmo. Houve outros casos além do meu, inclusive o caso dos homens que arranharam o braço da senhora, a qual descobrimos seu lobisomem. Mas isso fica para um outro relato. Muito obrigado por essa oportunidade de estar compartilhando o meu relato com todos. Boa noite.
Olá, Sam. O relato que trouxe hoje foi contado pelo meu tio, que afirma ter visto um lobisomem. O meu tio é aposentado da Polícia Militar. Por esses motivos não posso falar o seu nome, mas vamos chamá-lo pelo nome fictício de Lima. Tio Lima conta que quando estava perto de se aposentar, pensava em comprar um terreno para ir lá em épocas de feriados e datas comemorativas, como é de costume de muita gente viajar nessas datas. Bom, quando se aposentou em 2018, juntou um bom dinheiro e conseguiu comprar um terreno em Lagoa Nova, um município aqui do Rio Grande do Norte. Para ser mais exato, um pequeno sítio que fica a cerca de 9 quilômetros da cidade de Lagoa Nova. Pois bem, na quaresma de 2020, meu tio resolveu ir para seu sítio como sempre planejou, passar um feriadão longe da vida urbana e na natureza. Meu tio sempre gostou de criar animais, cachorros, pássaros e enfim. Ele tem um perfil de homem rural. Ele disse que na casa dele não cabia mais tantos pássaros e galinhas. Por isso, resolveu levar tudo para o sítio e deixar por lá. Contratou uma pessoa de confiança para cuidar dos bichos e os mudou para lá. Quando era feriado e ele ia para o sítio, meu tio dispensava a pessoa que cuidava dos bichos e preferia ele mesmo cuidar, pois gosta de fazer isso. O pai do meu tio ensinou essas coisas do sítio para ele desde muito novo. E o detalhe importante é que o meu tio contou que sempre ia sozinho para o sítio, pois sua esposa e filhos não gostam dessa vida no campo, e por isso eles preferem ficar na cidade. Sendo assim, o meu tio disse que não iria insistir, e por isso ia sozinho para lá. Ele disse que passava o dia inteiro cuidando dos animais e limpando o galinheiro das galinhas, pois como eram dezenas delas, elas sujavam muito e davam muito trabalho. Nisso, o tempo passava muito rápido, e meu tio, cansado de trabalhar o dia inteiro, entrava para casa, comia e ficava assistindo televisão ou mexendo no seu celular. O meu tio conta que nunca foi de dormir cedo e por isso sempre buscava alguma coisa para fazer, mesmo quando era de noite. E nessa noite de quaresma não foi diferente. Ele disse que ficou a noite inteira mexendo no celular e também assistindo televisão. Quando deu por volta de meia-noite e 1 hora da manhã, foi que o sono bateu e enfim ele resolveu se deitar para dormir. Ele conta que alguns minutos depois acordou com um grande alvoroço e barulho vindo de fora da casa. Como só tinha ele ali, achou que fosse algum bicho atacando as galinhas. E meu tio estava certo. Era de fato um bicho, mas não um bicho qualquer. Meu tio conta que nessa hora os pássaros começaram a fazer muito barulho também. Estavam todos assustados. Ele pegou sua arma e saiu para fora para ver se via algo, mas não viu nada. Foi quando ele percebeu que todo o barulho estava vindo do galinheiro. Meu tio conta que desceu até lá, com a arma em punho e com uma lanterna também. Só um pequeno detalhe: em Lagoa Nova é muito frio, principalmente de madrugada. Tão frio que aparece até uma neblina, embora seja fraca. Pois bem, quando meu tio chegou no galinheiro, deu de cara com um enorme bicho quadrúpede que estava comendo as fezes das galinhas. O bicho estava de costas, mas assim que meu tio apontou a luz da lanterna naquilo, o bicho se virou para ele, mas ele virou de uma maneira muito estranha. O bicho olhou para ele como se fosse gente, e meu tio conta que sua cara era como de um cachorro, aqueles cachorros da raça Doberman. A cabeça era igual,
só que muito grande e toda amassada. Era coberto de grandes pelos negros nas costas, mas era uma pelagem falha, e que em alguns lugares do corpo não tinha pelos, e lembrava muito o animal com doença de pele. Seus olhos eram vermelhos, e tinha dentes para fora da boca. Era um bicho muito feio. Nesse momento, meu tio com muito medo não conseguiu atirar no bicho, que na mesma hora pulou para fora do galinheiro e saiu mata dentro, sumindo na escuridão da noite fria. Ele disse que nesse dia não acreditou no que tinha acabado de ver, pois não acreditava nessas coisas, pois nunca tinha visto nada do tipo. Bom, a cerca de 2 quilômetros do sítio do meu tio, tem uma pequena casinha de madeira no meio da estrada, que não tem ligação com o sítio do meu tio, mas que fica bem próximo. Nesse dia, meu tio resolveu ir à cidade para comprar algumas tábuas e outras coisas para fortificar o galinheiro e ter mais segurança para as aves. Foi quando passou por uma casinha que ele viu um homem sentado lá, com as roupas rasgadas e que parecia com um andarilho de estrada. Meu tio disse que nunca mais viu esse homem e que suspeitou na mesma hora de que ele era o suposto lobisomem que havia atacado seu galinheiro. Hoje em dia, meu tio não tem mais esse sítio. Ele vendeu por medo daquela criatura. Ele disse que nunca viu coisa mais feia no mundo e que é algo que a ciência não consegue explicar. Ele disse também que não sabe como que um ser humano pode virar um bicho desses. E pelo que ele viu, não deve ser uma coisa boa. Ainda bem que nunca resolvi ir para esse sítio com meu tio, até porque ele nunca chamou ninguém, só a família dele. Mas também nunca tive interesse para ir. Esse foi o relato dele. Abraço, Sam. Até o próximo relato. Boa noite, Sam. Eu me chamo Wesley. Moro em Fortaleza, que fica no Ceará. Trabalho como segurança há bastante tempo. E sempre que surge uma vaga na minha área, eu vou fazer um bico, seja em construções ou em festas. E em meio a tantos bicos que já fiz, em 2013 me ofereceram em uma construção de um condomínio perto de Fortaleza. Era muito bom, pois eu entrava às 10 horas da noite e ia até às 6 da manhã, e ficava com um dia totalmente livre. Esse condomínio era daqueles que o governo dava para as pessoas, onde todas as casas são iguais, e já estavam perto de terminar. Só faltava rebocar e colocar algumas janelas. Porém, apesar dos pesares, por algum motivo ninguém queria aquele emprego de vigia. E só depois que entrei no serviço, que descobri o porquê que ninguém queria estar ali. Como eu estava sozinho, resolvi chamar um amigo para trabalhar junto comigo, já que a vaga era para 2 pessoas. Ele, que também é segurança, aceitou na mesma hora. E logo na primeira noite vimos algo bem macabro. Era por volta da meia-noite, quando a gente estava em uma guarita improvisada pelos trabalhadores. Foi quando nós vimos um homem ao longe, nos observando no meio de um matagal, pois ao redor era tudo mato. Esse homem estava somente de short, e não deu para ver a sua cara direito, pois parecia que ele estava coberto de pelos, já que não deu para ver direito seu corpo inteiro. Nós descemos para ir de encontro desse sujeito, mas quando fomos chegando perto, aquele homem correu. Nós já ficamos cabreiros com isso, mas decidimos relevar, pois nós dois estávamos armados e pensamos que não teria perigo. Mas toda noite eu e meu parceiro víamos aquele homem no meio do mato, e por aqui ser muito perigoso, nós decidimos bolar um plano para ver o que aquele homem ia fazer. Um certo dia,
Eu e meu amigo resolvemos subir no teto do terceiro andar de um dos prédios residenciais para ver o que aquele sujeito estava tramando fazer. E no início nós achávamos que ele era um ladrão qualquer, já que fomos contratados por conta de roubos que tinham naquela região. Até ali as pessoas estavam roubando, mas não tinha um vivente por ali durante a noite. Mas novamente aquele estranho homem ficava ali, nos observando de longe no meio do mato. E quando a gente ia chegar perto, ele saía correndo bem rápido. E novamente o perdíamos de vista. A gente ainda não sabia, mas aquele homem estava se preparando para nos atacar, quando a nossa guarda tivesse baixa. Até que chegou uma noite que aquele homem não correu da gente, nós que corremos dele. Em uma noite estava caindo uma garoa, e não tinha lua no céu. E naquele dia novamente o estranho homem ficou nos observando. Então fomos indo no rumo daquele sujeito, que ficava andando de um lado para o outro. E diferente dos outros dias, ele não correu. Estava em uma clareira na mata onde os cavalos se espojavam. Até que do nada, o infeliz começou a tirar a roupa. Eu e meu amigo achávamos que ele estava ficando louco. Só que ele já estava virando aquele estranho ser, que até hoje nunca esqueci da sua cara. Quando eu e meu amigo jogamos a luz da lanterna na cara dele, deu para ver que aquilo não era mais um homem, mas sim um bicho que não tinha explicação. O queixo era muito grande, os braços com poucos pelos, mas as pernas estavam cobertas com uma pelagem escura, e elas pareciam estar quebradas. Aquele ser, quando nos viu, saiu cambaleando para dentro da mata. Eu e meu amigo corremos para dentro do condomínio e subimos em um dos prédios, diferente daquele que estávamos acostumados a ficar. E lá de cima ficamos observando. Foi quando de repente, lá de dentro da mata, saiu um bicho que parecia com um cachorro bem grande, e ao mesmo tempo com um porco também, pois tinha orelhas grandes e algo que parecia ser um focinho de cão. Aquela coisa pulou o muro do condomínio e foi diretamente no prédio onde ele nos viu noites atrás. E como não sabia onde a gente estava, ele começou a correr em disparada por dentro de lá. Eu e o meu amigo ficamos escondidos no teto, torcendo para ele não nos encontrar. E como estávamos refém daquela besta, nós só poderíamos ficar ali calados. Meu parceiro, ainda sem acreditar, me perguntava direto: "O que é aquilo, Wesley? Aquele bicho vai nos matar, cara." Eu, com medo, só pedia calma, e ficamos ali por cerca de uns 20 minutos, escondidos só ouvindo aquele bicho correndo lá fora. Depois de um tempo, tudo ficou em silêncio, e decidi olhar para ver se ele ainda estava por lá. E o bicho estava perto do meu carro, olhando para a entrada do condomínio. Parecia estar escondido esperando a gente aparecer, e ficou ali por bastante tempo, até que novamente pulou o muro e correu para aquela região de mata. Meu amigo e eu ficamos lá em cima mesmo, embora tivéssemos que fazer rondas pelo condomínio, pois nem eu e nem ele tivemos coragem para descer, com medo daquela coisa aparecer para nos atacar. Nós só descemos quando já era de manhã, hora em que os pedreiros já estavam vindo trabalhar, e um deles chamou bastante a minha atenção. Ele estava com a cara de desconfiado e de boné com a cabeça abaixada. Era um homem magro, mas não foi só isso que me deixou cabreiro, pois aquele homem falou uma coisa que eu nunca vou me esquecer. Ele me disse: "Cuidado, segurança, o lobisomem pode pegar vocês." E saiu de cabeça baixa, rindo sozinho. A minha vontade foi de dar um tiro nele naquela mesma hora, mas isso só ia complicar a minha vida, e decidi deixar pra lá. O meu amigo, que também escutou aquilo, me disse assim: "Esse emprego eu não quero mais. Aquele bicho era o diabo, Wesley. Ele tinha as orelhas grandes e a boca parecia que estava rasgada. De noite eu não volto. E se eu fosse tu, fazia o mesmo."
pois já trabalhamos 15 dias. Dá para tirar metade do salário. Eu só concordei com a cabeça e fomos para casa. Na noite seguinte a gente não foi, pois não íamos esperar tempo ruim. Tempos depois, os moradores daquele condomínio acharam um corpo próximo daquela mesma mata e que estava esquartejado. Falaram que foram os bandidos daquela região, mas eu ainda tenho minhas dúvidas, pois se aquele bicho pegasse um homem, não ia sobrar muito para contar a história. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.